Mas eu me lembro muito bem dessa história, porque era o seguinte, meu pai, ele era também membro executivo do Conselho Mundial de Boxe. Certo. Porque ele era também juiz de boxe. Sim, o cara era juiz, era o cara famoso, que tava né? lá dando né, as notas para cada round, para ver quem ganhava por pontos. E meu pai era juiz internacional, então luta do Júlio César Chaves, meu pai ia para ser juiz, porque ele era neutro. Então era o mexicano contra o americano, mas do brasileiro. Mas brasileiro né? que não tem problema. Quase não tinha brasileiro lutando, meu pai era uma porrada de luta, porque ele era neutro sempre, tá ligado? Mas ele mandava muito bem, o pessoal do conselho gostava muito dele. E aí ele comentava na Bandeirantes e tudo mais. E quando começou o projeto do Maguila, que o Maguila começou a ganhar notoriedade e tudo mais, batia na época, né? Bandeirantes com luta do Maguila batia a novela da Globo, velho. Isso na época só tinha televisão, mano. Não tinha internet, não tinha outro jeito. Isso era um negócio, muito punk. Tinha uma tensão muito grande, né? E meu pai se envolveu no projeto, não só ele comentava as lutas com o Luciano do Vale, mas também tinha uma empresa que chamava Luke, que era o Luciano do Vale e o Kiko. Luke, isso mesmo. E meu pai trabalhava junto com eles. Entendi. Porque ele auxiliava no com quem o Maguila tem que lutar, qual é a pessoa certa que ele tem que lutar. Seu pai dava um direcionamento ali. Porque meu pai conhecia tudo. Inclusive, meu pai era um dos caras que votava no ranking do Conselho Mundial para colocar quem que vai ficar em 9º, quem que vai ficar em 10º. Certo. Porque, por exemplo, na época, o Mike Tyson era o campeão. E aí vem o ranking de 1 a 10. Isso. E só pode desafiar o campeão quem tá nos 10. Só que o mundo inteiro quer colocar alguém entre os 10, porque uma luta com o campeão é uma chance do título mundial. E pro país... Fora que a grana que vai ganhar e tudo, né? Só perdendo o cara já ficava milionário, nossa, né, meu? Putz, meu pai tinha muita influência no conselho, conhecia todo mundo. Então meu pai fazia esse trabalho do tipo, qual é o cara certo que o Maguila tem que enfrentar para entrar no ranking e permanecer no ranking. Para ir se preparando aos poucos, né? Porque se escolher o cara errado, que tem um estilo de luta diferente... Podia pegar o Maguila e detonar o Maguila, né? Então, e aí desabou, tanto que depois daquela luta lá... E acabou, meu pai foi contra o Evandro Holyfield, a luta com o Holyfield. Mas foi contra veementemente. E quem foi a favor era um cara que eles tinham acabado de contratar, que era o Angelo Dundee, que tinha virado... famoso também. Que é o cara que foi do Foreman. Sim. O Angelo Dundee foi do Foreman. Dundee, né? A gente fala Dundee. Mas ele foi do Foreman, né? O treinador do Foreman. Eles tinham contratado e tiraram o Miguel de Oliveira, que era o treinador do Maguila até aquele momento. E aí o Angelo Dundee acho que fez 2 lutas com o Maguila e falou, não, agora tem que ser o Holyfield. Mas não, cara, meu pai foi contra. Falou, não é, a gente tem que fazer com o Maguila. E meu pai estava fazendo a ponte com o Don King e o Luke, né, a empresa, né? Certo. Para fazer a transmissão. E a coisa estava andando de fazer Maguila versus Mike Tyson. Caramba! No Maracanã. Nossa, ia ser demais. Essa era a ideia do Luciano do Vale. Ele queria isso e aí meu pai ia, viajava, conversava e voltava. E naquela época, você tinha que viajar. Nem o telefone funcionava direito. Tinha que ir lá cara a cara com o cidadão, né? Tá ligado? E de pastinha, né? Certo. E eu me lembro dessa história que o Luciano do Vale queria muito essa luta. O meu pai também. Ia ser um marco, né? Ia ser um negócio para sempre, né? Imagina. E uma coisa meio louca que meu pai falava é o seguinte: contra o Mike Tyson, o Maguila tem uma chance, um soco. Se ele acertar, ele derruba o Mike Tyson, porque o Maguila tinha uma pegada muito forte. Sim. Mas tem 100 socos do outro lado. Certo? Tem que escapar, né? Agora, contra qualquer outro, o Maguila pode ter mais chances, mas a luta com o Mike Tyson ia ser um negócio histórico. Histórico, cara. Então, meu pai queria muito que esperasse. Por quê? Porque o Maguila era para entrar em primeiro do ranking. Sim. E aí teve uma jogada ali que quem entrou em primeiro foi o Evander Holyfield. E aí o Maguila ficou em segundo. Então ele tinha que enfrentar Não tinha. Ah, não precisava. Porque entre os 10 você podia desafiar. Como é que funcionava na época? Eu não sei se ainda é assim hoje. Eu só acompanhei na época, eu não sou aficionado por boxe. Eu gosto, por causa tá no sangue, porque meu pai, né, a vida inteira. Mas o primeiro do ranking e o campeão, quando ele faz uma luta, ele tem que fazer uma luta em até 6 meses. Ele não pode ficar mais de 6 meses sem lutar. E ele tinha que pegar um dos 10 que estão no ranking. Ele não pode lutar com alguém fora do ranking para valer. Ele tem que pegar um dos 10. Fazer uma lutinha lá com o 30º, né? Tem que ser ali. Essa é a regra. E depois que ele escolhe um dos 10, obrigatoriamente a próxima luta é com o primeiro do ranking. Entendi. Então ele fica alternando. É assim, essa é a regra do Conselho Mundial de Boxe. Ou era, não sei como é que é hoje.
E funcionava assim, e meu pai queria que o Maguila fosse o primeiro do ranking para forçar a luta. Por quê? Porque o Don King queria tudo, queria até os direitos da imagem para vender para Bandeirantes que ia gerar a imagem. Caramba, cara, Don King também Don não King era foda, fácil né? não, né? Então, qual que era o lance? Coloca o Maguila em primeiro, que a gente vai forçar essa luta e a gente pelo menos fica com a imagem. Né? A Bandeirantes, o Luke fica com a imagem, né? E todo o resto pode ir, porque o que a gente vai ganhar só com propaganda, né? Tipo, compensava, né? E aí, o Anjo do Dundee convenceu os caras de enfrentar o Holyfield, mano. E o Holyfield era forte pra caramba, né? Ele foi construído, né? Ele não era peso pesado. Ele foi, né? Ele foi um cara... Foi uma engenharia, né? Engenharia genética, cara, né? Pra chegar lá e tomar uma mordida, né? Exatamente, exatamente. E a luta com o Maguila foi em Las Vegas, não foi? Foi Las Vegas? Era tudo Las Vegas, né? A Maguila com o Holyfield foi em Lake Tahoe. Ah, Lake Tahoe. Lake Tahoe. Meu pai foi pra lá, foi todo mundo pra lá. Caramba, porque ele caiu, ficou lá estribuchando, né, meu coitado? pai conta umas histórias dessa luta, depois caiu estribuchando mesmo. Estribuchando, meu pai né? fazia piada com o negócio, que teve um empate, né? O Maguila ganhou o primeiro round e perdeu o segundo. Caiu no segundo. Que ele perdeu, né? É verdade. Foi horrível, cara. Foi Aquele jeito que ele nossa. caiu lá, tá louco. Não é que ele caiu, acho que foi uma comoção, né? Tipo, todo mundo falou, acabou, não tem mais como, né, velho? Acabou. E depois no hospital, o Maguila foi acordar no hospital. Caramba! Foi acordar no hospital. E tava meu pai no hospital e a Hebe Camargo. Olha que aleatório. Aleatório A Hebe demais, Camargo que acompanhava, cara. Que loucura, acompanhava. E aí as primeiras pessoas que o Maguila viu depois que acordou foi meu pai e a Hebe. E a Hebe. Olha só. Que visão. Não sei se é uma visão boa. O que ele pensou? Será onde que eu tô, inferno, né, não cara? sei. E você chegou a conhecer o Maguila? Cheguei. Tipo, vim em casa, ele ia. Era gente boazão, bonzão sempre, assim, né, cara? Sempre foi uma pessoa muito legal. Mas era um cara também que estourava, né? Então ele é um cara que gostava de se envolver com a população. Então ele, tipo, andava na rua. Sim. Então quando ele ia na Federação Paulista de Boxe, fica ali na 9 de julho, em frente à Praça da Bandeira, visitar meu pai, ou assinar algum contrato, alguma coisa que rolava, ele ia a pé. Ele vinha pela 7 de abril, cara, a pé. Era simplão ele, né, A cara? pé. E aí até teve um lance que rolou uma vez que ele tava parado lá num bar junto com meu pai tomando café, ele pediu um suco, e aí um cara chegou lá e começou a encher o saco do Maguila. Eita. E aí o Maguila pegou, ficou de saco cheio, deu um tapa na orelha do cara, o cara ficou surdo, mano. Aí o cara processou o Maguila. Caramba, cara. Ele era estouradão, então. tinha uns momentos que ele não aguentava. Mas sempre foi uma figura, Engraçado, depois dessa luta com o Holyfield, ele meio que acabou, né, cara? Teve outras depois, aí teve o lance de outras organizações mundiais, aí ele virou campeão da organização mundial, mas são organizações menores, que não geram muita grana, que não são as principais. Teve um momento muito forte, né, do Maguila, cara. Foi. E depois o Popó. As lutas do Popó eu acompanhei várias. Seu pai estava ali também. Tava também. Só que já não era mais como era na época da Bandeirantes. Meu pai ia porque ele queria que o Popó fosse pra frente. Então meu pai pagava do bolso pra ir lá, ajudar. E... Ele era envolvido no meio do boxe, sempre. Né? Então eu ficava, tipo, no quarto do Popó e da equipe. E era muito engraçado, velho. O Popó treinava pra caralho, o dia inteiro. O Popó treinava o dia inteiro, meu irmão. Entendi. Acordava de manhã e ia correr, voltava e ficava o dia inteiro no quarto treinando e perdendo peso. Treinando e perdendo peso. E eu entrava lá no quarto, tava o Popó treinando, o Popó enchia meu saco, eu tava com cabelão na época, um moleque, né? Enchia o meu saco e aí, tipo, eu olhava pra TV, tava passando um Lilo e Stitch e o Popó lá pulando corda. E passando o Lilo e Stitch, ele olhando, ele vidrado no Lilo e Stitch, mano, e pulando corda, velho. Eu falei, caralho, mano, põe um negócio aí, sei lá, Terminator, um negócio pra matar. Pra entrar no clima, né? Mano, Lilo e Stitch, porra, o cara, né? Como é que vai perder peso assistindo o Lilo e Stitch, mano? Porra, mas era muito legal. Ele é um cara, eu conheci quando ele veio aqui no Flow, eu tirei até uma fotinho com ele, cara. Ele é um cara super dedicado, né? Demais. O Popó é um cara excepcional, cara. Excepcional. E ele é um cara fenômeno, cara, no mundo do boxe. Super reconhecido. O que ele fez, o cartel dele, bicho, de lutas, e eu acompanhei várias. Ele botava os caras no chão que ninguém acreditava. Ninguém acreditava. Que coisa, né? Ninguém acreditava. Nossa, cara, foi foda, cara, acompanhar a luta do Popó. A carreira dele, sabe? Foi do caramba. Indo com meu pai, em vários lugares, foi legal pra caramba. E aí eu fui parar no mundo da tecnologia.